gente criou esse festival que tem os benefícios na vertente acadêmica, na vertente artística, e a gente não poderia deixar de fora a vertente social, que traz uma colaboração e leva um pouquinho de alegria para as crianças. Lá, dó, dó, sol, dó. Quando eu soube a notícia da Ana, fiquei muito abalado, muito abalado. Aí, quando eu conheci o Centro Bondini, eu comecei a vir. Eu chego até chorando. Quanto que é importante, entendeu? Porque abala muita gente, entendeu? E vejo isso aí que estimula muito eles, a brincadeira, eles se divertem muito, entendeu? Você vê mais alegria, eles brincam. Às vezes eu vejo até criança aqui com sonda no braço e brincam bastante, né? O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco. Elas voltam assim um pouco mais leves para enfrentar o tanto que elas já enfrentam. Os pais precisam muito mais, às vezes, do que as crianças. Fala de histórias, dos nossos sentimentos, através do canto. Então é algo que nos leva a uma outra dimensão, a dimensão da alma, que eu acho que também precisa ser cuidada. A gente encara o trabalho teatral dentro do hospital como realmente uma terapia alternativa, pois ela já foi comprovada cientificamente, tanto no âmbito psicológico quanto no âmbito biológico, que há uma diferença, que há uma melhoria para cada criança que a gente trabalha. Ô, doutor Caneco, para com isso, vem pra cá. Que agora nós vamos fazer cantoria aqui, rapaz. Uma iniciativa muito bonita, parabéns e muito obrigada. Beethoven escrevia uma música e registrava no papel. Imagina se nós tivéssemos não só a partitura, mas nós tivéssemos a forma como Beethoven construiria sua música registrada no computador. A teoria que a gente usa na música, você pode usar numa máquina de escrever, para trabalhar no escritório e também para escrever as notas musicais. É uma coisa física, a teoria. Mas, se você não tiver imaginação... Eu não acredito que eu, como compositor, deva fazer só um tipo de música. Eu não tenho verdade de ninguém, eu tenho a minha verdade. E eu não sou diferente de ninguém, sou semelhante. Eu, com 14 anos, sentado no auditório, vindo do mato, lá do estado de Alagoas, e o maestro da rádio, Jornal do Comércio de Pernambuco, não era nada mais nem nada menos do que o maestro Guerra Peixe. Olhe bem, Guerra Peixe naquele auge dele, e eu ficava sentado no auditório, mas eu nunca pensava, eu já tinha na cabeça assim, sem fixar, mas tinha certeza que aquilo que eu estava na minha cabeça era ir evoluindo com a música, que não fosse uma música, um tipo de música só, que fosse misturada. O erro, maestro, das coisas é que eles pensam que a teoria ensina você a tocar música, fazer música. A teoria é uma coisa que fica esperando você chegar com a música, ela é uma escrita musical. Uma coisa que ele pode chegar num computador e eu dizer, em vez de dizer que é uma semínima para ele, dizer, olha, isso aqui é um clic-clic-clac. E ele bota aquele bichinho achando que é música. Eu concordo muito com o que o Hermeto está falando e eu também acho que a sensibilidade está na frente. Eu acredito muito nisso. Mas, diretamente na pergunta, que seria a classificação clássico, erudito e popular, é tão fácil responder que existe essa diferença como é tão difícil dizer onde ela está. Onde é que termina a música clássica e começa a popular e vice-versa? A criatividade, ela não pode ficar restrita a esses limites. Eu gosto muito da ideia de que a gente circula em vários ambientes de vários tipos de linguagem. A gente aprende com uma, aprende com outra, incorpora essas linguagens, depois reelabora e faz sua própria criação. E ela pode vir dos locais mais inesperados possíveis. E eu acho que no momento que a gente faz esse tipo de classificação, nós estamos fechando a nossa visão com relação a que tipo de experiências eu, como compositor, vou me submeter e me enriquecer. Porque escutar a música de outra pessoa, na minha opinião, é me enriquecer. Olha, meus arranjos de sinfônica, mestre, tu morre de rir. Aí o regente chega e vem
Aí para mim disse, você quer o quê? Em 45? E eu sem saber o que é isso, eu não sei o que é. Em 45, 68, eu penso que é brincadeira do cara. Porque eu sou brincalhão, eu penso que está brincando. O que é 45 o quê? Aí eu disse, não, o andamento que você quer. Eu digo, não. Olhe na minha partitura da grade que está lá. O andamento ao gosto do maestro e dos músicos. E na grade está escrito assim, largue um pau, toque mesmo, quebrem tudo. Acho que tem uma ilusão da exatidão. Isso. Porque número, né? se você põe lá, metrônomo ou qualquer coisa lá, 90, qualquer uma, e dá a impressão de que é exato, mas isso, a música, essa métrica matemática é ilusória. Você tem que ir na sensibilidade mesmo. O ritmo é sensível. Claro que depois você pode medir, você pode colocar umas medidas para ser, mas no fundo é sempre orientativo. Minhas indicações na partitura, quando eu ponho o número, eu sempre ponho circa ou aproximadamente e tal, porque, claro, essas variações depende de outros fatores, que não é só a sensibilidade, depende da reverberação do teatro, depende dos instrumentos que você está tocando. Tudo isso vai mudar, não é? O festival inicialmente começou com apoio institucional e com a participação por amor aí de muitos músicos que acreditavam na ideia e que achavam que isso era uma ação importante dentro do desenvolvimento da música. Com o tempo, a gente conseguiu mais e mais apoio da CAPES-CNPq pela vertente acadêmica que a gente oferece. Então, desde a primeira edição, a gente vem recebendo um apoio do Ministério da Educação. E desde o ano passado, que a gente realizou o festival com a adição desse apoio acadêmico através do Programa de Ação Cultural, que é o PROAC-CMS. Então, através com o patrocínio da CPFL Energia e esse ano com alguns outros copatrocinadores que estão participando também. Eu estou tão feliz de vir num lugar que eu era excluído. Ninguém me chamava. Os meus arranjos que eu tenho escrito para a Sinfônica há 30 anos atrás, as pessoas olhavam a partitura e já dizia até nome de doido me dá. Todos nós fazíamos, independente um do outro, trabalhos com tecnologia, então a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa junto, um grupo. E a gente foi procurar repertório e uma das peças que a gente encontrou, não tem tanta coisa para grupo de percussão com tecnologia, foi uma obra do Zampronha, o Recycling, Collaging, Sampling. Nesse tempo ele estava compondo outra obra e aí a gente acabou estreando uma outra obra dele. Então a gente fez essa parceria, acho que um pouco por causa do nosso interesse ser comum ao interesse dele. 16 anos depois, né, do início do grupo, ser convidado para tocar nesse festival, tocando a obra do Hermeto, para a gente é como se fechasse um ciclo, assim, né? A gente voltasse
de onde começou, trazendo a bagagem que a gente adquiriu durante essa nossa trajetória pelo universo do choro e tudo mais. Em todo som há música, ele costuma falar tudo é som. A gente observa isso nas músicas que partem da fala, né? Que ele chama de música da aura. Tony Kroos faz o 4º gol. Estamos tomando um mineiraço. Eu gostaria de dizer que tem uma escaleta em cima do piano ali, não sei se alguém quiser tocar de repente no meio do solo. Não sei, de repente. Tá ali em cima do piano. São 2 apresentadores hoje, com mais 4 amanhã, 6 trabalhos acadêmicos competindo e mais 8 apresentações artísticas, 4 do Edson e 4 do Hermeto. Eu vou falar da obra Movimentos, do Zampronha, Movimentos, em espanhol, que é para violão e violoncelo. Eu acho que os trabalhos acadêmicos eles são fundamentais. Eu até como coordenador do programa de pós-graduação em música da UFRN defendo isso fortemente e acho importante também que eles saiam do âmbito da academia. É perfeito o fato de você trazer tanto comunicações orais de cunho mais científico, de pesquisa e apresentações artísticas também. O Zampronha faz parte de uma geração de compositores brasileiros que o Roberto Vitório denomina informalmente como cinquentões. Não são só escrevinhantes de música, não são só compositores, né? São todos músicos, são todos regentes, todos instrumentistas de qualidade, assim, sabe? Diferente, e o mais importante de tudo, são todos dessa geração, todos muito amigos, né? E que tem uma obra muito grande para o violoncelo. Eles escolheram o violoncelo como um dos principais instrumentos de produção. E acho que o Zampronha tem uma característica com o violoncelo muito particular, que é uma característica ligada à emoção e à abstração. Então é impossível se tocar uma obra de violoncelo do Edson sem entender o conteúdo emocional dela. Eu não acho que o ouvinte tem que entender a obra. Eu inverti essa relação. O ouvinte é quem constrói o sentido da obra. Música assim secreta quase, né? E esse exatamente secreta e fora das mídias, por um simplíssimo detalhe, assim, é somente falta de educação. As pessoas têm muito pouca educação para entender isso. Falta muita educação musical no Brasil, porque essa música está muito distante. A culpa não é delas, na verdade, né? Porque isso não é oferecido, né? O Zampronha tem um repertório muito vasto de várias formações, então eu imagino que ele receba estímulos para produzir para determinado tipo de conjunto. Então seria interessante saber como isso acontece. Eu parto do ouvido. Quando eu tenho que tocar alguma coisa e tem nota, eu tenho que ir num piano e tocar. Eu preciso ouvir o acorde. Como é que eu vou escrever uma coisa sem saber como soa, só porque uma teoria diz que aqui entra a nota tal? Eu não engulo isso.
Então, o que me guia? Me guiam outros princípios. E eu não encontrei essa resposta nos livros. E eu comecei a tentar desenvolver, através da experiência de outras pessoas, uma forma de expressar com o mundo, onde a minha sensibilidade se tornava no meu próprio objeto estético. Eu acho que experimentar é bom e que você pode fazer tentativas de formas muito diversificadas e, através daí, você vai descobrindo a si mesmo. Qual é a sua linguagem? As novas gerações estão se interessando bastante, né, pela música eletroacústica. E um dos aspectos importantes é a ampliação do leque de sonoridades proporcionado pelos recursos tecnológicos, às vezes processando sons gravados, outras vezes processando sons de instrumentos musicais na própria situação de concerto. Eu sou músico, sou guitarrista e eu estou muito interessado na música contemporânea porque é um negócio da hora. Por isso eu vim aqui para me encher da música nova, das coisas novas que passam aqui para logo levar para a Colômbia. E ter a oportunidade de estudar um compositor que ainda está vivo hoje, você vê as peças dele sendo realizadas, vendo ele comentar as próprias peças. E as temáticas, né, que são contemporâneas e também te atingem, né, de certa forma. Para a cultura brasileira, para a cultura de todo mundo, até mesmo para ajudar no próprio intelecto da pessoa que assiste. Porque eu, com 2 apresentações que eu assisti hoje, aprendi muita coisa. Elimina qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de dogma, de caretice que tem sobre essa coisa de que a música de concerto, a música contemporânea, ou ela tem que ser erudita, ela não pode ser popular, e que a música popular não cabe nesse tipo de linguagem, de estética. As obras do Edson têm características de exploração tímbrica que demanda muito tempo do intérprete. Então, a preparação da obra do Edson é algo assim, muito importante, a descoberta de timbres novos, né? Ele trabalha na percussão especificamente com muita altura indeterminada, materiais novos. Então, o estudo que é anterior da obra é muito grande, muito importante para o resultado final, né? Então é um desafio, sim, como qualquer outra obra, mas a obra do Edson tem essas peculiaridades de exploração de timbre que é um desafio a mais. O Edson Zampronha, a gente teve a ocasião de estrear peças dele, uma peça dele na Bienal de Música Contemporânea Brasileira, no Rio de Janeiro, que foi escrita especialmente para Abstrai Ensemble, pensando na nossa formação. Então a gente já tinha tocado, é uma peça que a gente adora, que a gente dá muito valor. Estou falando da Sonora. E
E o Evolon, que a gente abriu o concerto, também foi uma peça mais antiga dele, que a gente teve muita satisfação de montar. E a gente percebe na linguagem do Zampronha também coisas muito... Assim, ele usa o mesmo material de formas diferentes, digamos. E foi de muito bom gosto a escolha das peças para esse concerto, que funcionou muitíssimo bem. O festival é uma iniciativa maravilhosa, principalmente pelo fato de estar homenageando compositores tão importantes para a nossa música, né? E de mundos também um tanto diferentes, né? Família musical, com educação musical desde criança, desde tenra idade, e deficiente visual. Essas três circunstâncias, elas estão associadas, segundo alguns estudos, à ocorrência de ouvido absoluto. O Hermeto, então, desde criança, desde muito pequeno, ele ouve os sons da gente falando, os sons do meio ambiente, mais especificamente os sons do ferro, dos ferros da oficina do avô dele, que era ferreiro, e os sons dos animais como se fosse música. Quando eu soube dessa frase de Hermeto Pascoal, posso tocar qualquer coisa. Se você quiser, posso tocar até você. Eu comecei a imaginar, puxa, como seria tocar as pessoas? Cada música dele é uma história. Ele imagina a história enquanto como seria uma narrativa sonora. Sempre misturado esses ruídos da natureza, esses sons que a gente não entende como música, com o brasileiro, com a dança, com a embolada, com o repente, com o baião, com o maracatu, com o folclore, mas de uma maneira que a gente não percebe nem o ruído, nem o nacional separado. Ele promove uma fusão única. Se tem um compositor brasileiro que nos inspira a ponto de traduzir a nossa proposta, é o Hermeto Pascoal, que explora tantos ritmos, em tantas estilizações, em tantas vertentes, em tantas mudanças para uma formação instrumental. A gente acompanha a carreira do Hermeto, as composições, e a gente está assim, muito empolgado. Estar tocando em homenagem ao Hermeto é realmente uma honra, né? Meu pai foi baterista e tocou com o Hermeto na década de 60, né? Eu acho que o mais cativa no Hermeto é essa humildade dele e a capacidade de ajudar novos músicos. Desculpa que eu esqueci de apresentar o convidado, que dá uma canjinha aqui, que ele estava me olhando, eu senti que quando eu olhava para ele, ele dizia, pô, Hermeto, não me anunciou. Vem cá, por favor, vem cá. Ele já falou seu nome, mas só que eu faz de conta que... Só para o povo escutar a sua voz, fala, como é seu nome? Rafael. 1, 2, 3, vai! O Hermeto é um professor ambulante. Por onde ele passa, ele ensina. Tenho as minhas oficinas da música universal,
que colocam um monte de músicos com essa direção, né? Essa direção que o Hermeto trouxe para o mundo, que é da música universal. Quando eu entrei com o Hermeto, virou completamente. Então comecei a pensar de outra forma, enxergar a música, então considero aqui como se tivesse sido minha universidade. Falei para minha mãe que esse aqui é meu mestrado e doutorado. Compositor, mas é um compositor meio marginalizado nesse meio. Marginalizado que eu digo assim, não se escreve, aquelas coisas de não, bicho, isso aí não se toca. Eu vou botar um porco, um som de bichinho ou pedir para um espala no orquestra pegar um negócio de coco e tocar. Pra gente isso aqui é como se a gente estivesse fazendo a coisa que a gente mais gosta. A gente veio aqui se divertir. Tá longe de ser um trabalho, tá longe de ser vou fazer um show. Não, eu vou ali viver a coisa que eu mais gosto de fazer. Maravilhoso, muito obrigado. Reforça ainda mais esse caráter universal da música como comunicação, que toca tudo e que toca a alma, o coração, o intelecto e tudo mais. Ele contrasta, né, essa técnica maravilhosa daquele saxofonista, pianista, né, com essas brincadeiras. Então eu sinto ele provocando as pessoas no palco, tipo assim, gente, tudo é som, né, é tudo inspiração. É a primeira vez que a Sinfónica de Campinas apresenta peças do Edson Zampronha, a primeira vez que temos a oportunidade de enfrentar a estética dele, o que ele faz com a música. O Hermeto já tem uma certa história com a orquestra, ele já se apresentou pessoalmente com a orquestra nos anos 70 e 80, então é um reencontro com ele. Agora, a Sinfónica de Campinas tem um histórico de sempre ter tratado com muito respeito e muita preocupação a música contemporânea brasileira. É um desafio muito interessante, são novas linguagens e nós gostamos muito desses desafios. Esse ano nós tivemos em torno de 80 propostas sendo enviadas, que foram avaliadas. Dessas propostas foram escolhidas 14 que se apresentaram durante o festival. E a novidade desse ano é que, para incentivar a participação desses pesquisadores e desses músicos, nós temos então o Prêmio Destaque. O ganhador da apresentação artística foi a apresentação O Hermeto da Questão, pelo Trio X. E o ganhador da categoria de comunicações orais foi da apresentação Liberdade, Escuta, Som da Aura e Ritmo, Hermeto Pascoal para o autor Vinícius Albricker.
nós acabamos de ouvir se chama Outono, porque eu faço um diálogo com as 4 estações do nosso tão conhecido Vivaldi. Mas é uma grande massa sonora e sobre ela uma melodia que flutua sobre ela com umas expressividades que eu não posso dizer em palavras, para isso existe a música. Eu queria falar um pouquinho do processo composicional e do fato de você comentar sobre escrever sobre as obras e como você vai se programar para escrever cada uma delas. Certo, eu acho essa pergunta é muito interessante. Eu tenho uma maneira particular de trabalhar que é um processo que eu diria que é um processo que está centrado numa autoanálise constante do processo criativo. Vamos supor que eu vou compor uma obra como Feroce, que é para violoncelo e piano. Então eu parto desses 2 instrumentos. Mas na hora da produção, da composição, você trabalha com os harmônicos em si ou com notas que vão gerar esses harmônicos? É isso aí. Primeiro eu vou selecionando todos eles e aí eu tenho um conjunto de grave para agudo e aí eu faço uma adaptação para o meio musical com o qual eu vou trabalhar. Se é para violino e piano, então eu tenho que fazer uma tradução para as possibilidades que eu tenho em mãos. Se eu estiver no contexto eletroacústico, eu posso fazer tradução. Eu tenho um trabalho, uma das formas muito interessantes de fazer é utilizar essas notas como filtros. Então eu filtro o som no que seria essa frequência e aí eu faço vários graus de dosagem para conseguir, digamos, impregnar no som esses harmônicos do som original. As minhas improvisações geralmente são abertas, mas nos pontos, existem pontos fixos onde eu não deixo aberto. Esse direcionamento, eles coincidem com essas notas estruturais. Se eu começo a pensar só em escalas e acordes, eu na verdade, atualmente eu acho que é uma visão restrita daquilo da riqueza e a espontaneidade dos sons que compõem o mundo à nossa volta. Então, o que eu costumo fazer é trabalhar com sons empíricos. Eu busco sons novos e então eu pego novas relações que são extraídas de materiais da natureza, que pode ser desde um forninho oxidado, uma mola, ou um som de metal repercutido. Eu gosto muito dos sons de metais, mas também encontrei coisas muito interessantes em sons de animais também. Mas no fundo eu não quero, não é para reconhecer o som de animal, simplesmente é uma referência, é um ponto de partida que não é nem escala, nem acorde, nem séries dodecafônicas, nem é um processo aleatório. É um processo empírico de esculpir o som. Dentro da orquestra eu tenho vários instrumentos específicos. Dentro da música eletroacústica eu tenho várias formas de trabalhar, técnicas e também computadores, sensores, ou seja lá o que for, que são os instrumentos individuais dessas experiências, interfaces, que é muito interessante trabalhar com novas interfaces. O compositor não é um emissor, ele propõe. Quem constrói, no fundo, é o ouvinte. Os intérpretes também constroem. Os intérpretes, a leitura, se não interpretação, não se chamava interpretação, se chamava reprodução.
Eu busco os referenciais socialmente compartidos, embora individualmente diferentes, para que eles alimentem a composição e dentro da escuta possam fazer que a música seja construída em uma direção ou em outra. E aí oferecer algo novo, tanto para a cultura, para a nossa cultura, para as pessoas individualmente e através de um diálogo histórico. Agora a música começa a trabalhar nesse campo da sensibilidade que antes não era ocupado por obras anteriores. Ela pode satisfazer esses campos da sensibilidade que não são trabalhados pela música do passado. E isso justifica plenamente as experimentações da música contemporânea ou experimental, como alguém quiser denominar. Eu acho que a música é mais ou menos assim. Imagina que nós temos aqui um objeto que a gente realmente não consegue ainda penetrar completamente. Então o que eu faço é olhar por esse ângulo. Aí depois eu olho por esse ângulo, depois eu olho por esse ângulo. Eu estou buscando o tempo todo olhar esse objeto por diferentes ângulos. No fundo, eu acho que eu vou conseguir enxergar algum dia o que tem lá atrás. E minha expectativa é que quando eu consiga enxergar o que tem lá, é que não tem nada. Na verdade, não tem nada. Que era só a sua percepção sobre isso. É uma ilusão. Como falam muitos espanhóis, o problema do mundo atual é que estamos ficando curtos de gênios. E digo isto para apresentar a nosso seguinte homenageado, que eu gostaria de convidar ao palco, Hermeto Pascoal. Então, realmente, eu estou muito feliz de dizer da peça do Edson, de tudo que foi apresentado aqui. Eu realmente, Deus me deu um clima para estar sempre perto de louco, sabe? Então, graças a Deus. Hermeto, outro dia a gente estava conversando um pouquinho, você falou para mim sobre o seu conceito do som da aura e como você usa o som das pessoas para arranjar isso dentro de uma música. Podia contar pra gente um pouquinho mais sobre isso? Sim, com muita alegria. É o seguinte, eu quando era menininho, com meus 7, 8 anos de idade, a minha mãe, quando estava conversando com as colegas, eu chegava para minha mãe e dizia: mãe, elas estão cantando, dizendo que era coisa que eu sentia. Eu sentia que a voz já era uma coisa afinada. Se eu desse uma topada, assim, numa pedra, com outra pedra, se aquelas duas pedras batissem e eu escutasse que tinha alguma coisa assim afinada no som, alguma coisa, eu pegava as pedras e levava para casa. Um pedaço de ferro que ninguém imagina que pode ter você pode botar um piano para tocar junto com um pedaço de ferro. Qualquer ruído, para mim, que pode se chamar ruído, para mim não é ruído. Para mim, eu convivendo com eles, pronto. O porco, eu criancinha, o porco, todo mundo querendo correr do porco e eu querendo escutar. O gato miando. A avestruz estava deitada
estava deitado lá no final do curral, estava deitada lá. Eu, na minha mente, eu já estava conversando com ela. Espiritualmente, eu já estava conversando com ela. E ela dizia para mim assim, olha, estão me matando. Bom, peguei o instrumento, eu olhei para ela, para o tamanho, acho que foi um saxofone. Só me lembro o tom da música, que era em sol maior. Encostou, com aquele peso todo, ela fez assim e fez assim, assim só. Ficou na beira assim dos cabelos, aí foi assim, aí eu tocando e ela saindo. Eu sempre filtro as coisas que poderiam ser ruins para as coisas boas através da minha musicalidade. Eu digo, nasci músico mesmo, eu sou música. Nós somos que nem os passarinhos, o cantar, mesmo de verdade, natural, é justamente a nossa fala. Você fala para mim 2 minutos, 3 minutos, você fala, né? Aí eu vou e faço o trabalho do som da aula, o seu som da aula. O que acontece? Você fala a tua fala, né? Eu aí pego o piano, vou escutando frase por frase que você diz, afinado, para mim é afinado, da maneira que eu sinto, passo para o instrumento. Aí vou falando, faço tudinho, né? Aí eu ponho sempre uma pessoa para ir escrevendo em outro lugar, que é para não ter que fazer de novo. A segunda vez tocou os mesmos 2 minutos com o tema seu, que é a aura, o som da sua aura. Aí toco. Aí na terceira vez eu já faço os acordes, a harmonia, para completar aquilo, porque se eu fizesse só a voz e botasse o piano assim, só tocando ou acompanhando, ninguém ia acreditar. Tem tanta coisa linda assim, e isso tudo para mim é música. Aí se eu quiser voltar o que eu fiz, nada mais, não sei mais. Os americanos, a primeira vez que viram a minha escrita, que foi o meu primeiro arranjo que eu fiz, que foi alguns brasileiros que olharam antes, falaram que não ia soar, quer dizer, não ia soar, porque eu não escrevi nos padrões de nada, eu escrevi porque a minha cabeça pensou para eu botar um saxofone, eu botei, botar um violino, eu botei, escrevi do meu jeito. Eles estão acostumados com padrão, aí quando eles viram isso, não, o que acontece? Esse arranjo foi um arranjo, tem um nome até, essa faixa chama-se Hermeto Pascoal. Tem nego que o Roncar, que tocou o contrabaixo, fazia assim para mim. A razão da minha música também é o público é o público. Sem eles eu tocaria, mas eu ia pedir a Deus para eu tocar pendurado nas nuvens. Eu era um caipira que vinha com partitura para tocar com a sinfônica. Te juro que era verdade. Mas sabe o que encarou isso? O amor por mim e a minha certeza do que eu queria e do que eu quero. E estou com meus 80 anos chorando de alegria e de amor. E eu quero viver, Cacita. Obrigado. Deus abençoe, muito obrigado. Eu quero muito agradecer ao festival a oportunidade de poder compartilhar as minhas experiências como compositor com todos vocês. É uma honra para mim dividir esse prêmio com o Hermeto Pascoal e uma honra ter todos vocês como ouvintes desse... Eu não sei bem o que dizer, mas acho que vai por aí.
Eu acho que a participação dos dois acabou que superou a nossa expectativa. Eles complementaram o que a gente tentou fazer, que é mostrar essa diversidade de forma natural. Tanto o Edson como o Hermeto trataram isso como elemento essencial para a música contemporânea. Já é uma longa tradição do Instituto CPFL, então, de ter um relacionamento forte com a música que se produz hoje no Brasil e no mundo, a música de qualidade. São jovens que criaram esse festival na coragem, no desprendimento, na grande capacidade de realização e de acreditar que valia a pena. Fica, de certa forma, essa responsabilidade e essa ideia que eu acho que é importante continuar, de mostrar a diversidade, né, e não voltar a uma restrição que talvez possa, em algum momento, ter sido imposta, apesar de nossa intenção sempre ser essa, de representar o que está sendo feito hoje. Então eu acho que para o futuro a intenção é continuar mostrando a música de forma abrangente. A música nasceu colorida. Estou aqui por toda a vida. Ai, não vou, nem venho, nem vou. Sabe o que faço? Fico, vou, eu sou voando, vou voando. Depois de ter visto a capacidade de trabalho do pessoal da Sintonize, a organização do evento ter sido tão bem feita, com certeza a gente quer ser parceiros desse projeto por mais bastante tempo. Apoiar um evento desse num momento é quase que um oásis no Saara, assim, né? Esse momento de carência de cultura mesmo, né? Tem um espaço desse vivo que traz esse tipo de festival, então muito obrigado ao CPFL por abrir essa oportunidade. Deixar um agradecimento aí a todos os patrocinadores que possibilitaram o festival. É muito importante esse tipo de atitude, ação e assim, a sociedade toda agradece. Gostaria de agradecer a todas as empresas que patrocinaram esse evento. Eu acho que é um exemplo de cidadania. Que apoia não só esse festival importantíssimo, mas várias ações ligadas à música contemporânea, a arte contemporânea, a filosofia. Então, que surjam mais patrocinadores ainda com essa boa intenção. E obrigado por essa abertura para nós levarmos a nossa música. E agradecemos então a essa oportunidade de contar com este apoio da CPFL para este projeto e espero que ele se estenda e se expanda para outros hospitais, outras unidades, empresas. A gente sabe que nada disso é possível sem o apoio, o fomento da iniciativa privada e de empresas que estão envolvidas não só com a iniciativa privada, mas também do setor público. Gostaria de agradecer a Yamaha Instrumentos pelo apoio e patrocínio do festival, a Ipanema Rolamentos, Mahogany Cosméticos, a Microgel, a Unicamp por abrir as portas aqui do Instituto de Artes, enfim, de todos os patrocinadores por apoiar esse projeto que a gente espera que cresça cada vez mais e se espalhe pelo Brasil inteiro. A proposta do festival é muito interessante, porque trabalha a música em diversos panoramas, né? Vários públicos, é um trabalho bastante eclético, acho a proposta é muito interessante e a execução, como ele vem, envolve o público, muito interessante. Deveria acontecer mais festivais como esse e com acesso de público maior, mais diversificado. Então, de parabéns à organização.